Olá, tudo bem? Sou Alfredo Oliva, sou professor universitário e quero falar de Byung-Chul Han. Eu estou abordando o livro Hiperculturalidade. Hoje eu falo do 6º capítulo desse livro, cujo título é Cultura Híbrida. E eu selecionei 3 trechos para falar sobre esse caráter híbrido da cultura. Então, eu começo com uma citação que Byung faz de Herder. Na verdade, ele cita e analisa um pouco algumas ideias de Herder, que foi um filósofo alemão da passagem do século XVIII para o século XIX. E ele diz assim, não é nova a compreensão de que a cultura seja híbrida e impura. Então já dá para perceber que ele vai defender essa ideia. Aliás, existe um livro chamado Cultura Híbrida, e ele vai, claro, citar esse autor. É o destaque do próximo trecho que a gente vai analisar. Então a ideia de que toda cultura seja híbrida. No passado a gente usava bastante a expressão sincrética, mas a palavra sincretismo, no sentido de mistura, foi assumindo um caráter pejorativo, Então hoje a gente usa a palavra híbrido, híbrido é uma coisa que mistura, que convive com diferentes aspectos, tá bom? Então não é nova a compreensão de que a cultura seja híbrida e impura, certo? Quer dizer, toda cultura é construída sobre os escombros de uma outra cultura e, portanto, não existe cultura pura, cultura sem miscigenação, sem mistura, sem hibridismo. A cultura europeia segundo Herder, e me parece que aqui a ideia é de mostrar que já um autor relativamente antigo, do século XIX, ou que escreve no século XIX, já tinha compreendido esse caráter híbrido, sincrético da cultura. Segundo Herder, já foi dito aqui, uma planta oriunda, a cultura europeia é uma planta oriunda de sementes românicas, gregas e árabes. Ela é bastarda, portanto. O povo grego deve seu surgimento, tal o entendimento de Hegel, a um coluvis, a uma confluência das diversas nações. De pura, portanto, não tem nada. A estranheza em si, da qual Hegel falava em relação à gênese da cultura grega, caracteriza mesmo no limite a constituição da cultura que deve ser chamada de híbrida. Então pensa, se você tem uma cultura europeia, essa cultura europeia está conectada a aspectos dos antigos romanos, dos antigos gregos e também dos árabes, você já tem uma cultura que é composta de maneira complexa, e um autor do século XIX já tinha a percepção desse caráter híbrido. Claro que, à medida que a gente vai chegando próximo da atualidade, em que esse processo de hibridação vai se tornando mais complexo, cada vez mais complexo, é óbvio que a gente vai tendo cada vez mais uma consciência do quanto toda e qualquer cultura é híbrida, é misturada, é produto de uma miscigenação, é produto de uma troca, de uma intercomunicação entre diferentes culturas. E claro que com todos os meios, inclusive agora no caso específico com a dimensão digital, esse processo de miscigenação se acelera muito mais, se torna muito mais complexo. Essa é a ideia que ele quer explorar aqui. Então ele diz, o segundo trecho o conceito de hibricidade de Homi Bhabha coloca em questão a própria pureza ou originalidade da cultura em questão. Como consequência, nenhuma cultura é uma essência sólida, imutável, que fosse um objeto da hermenêutica. Então, às vezes as pessoas defendem uma certa pureza cultural, às vezes existe essa ideia de que não queremos o estrangeiro entre nós, porque esse estrangeiro vai roubar a pureza da nossa cultura. E parece que o que tem por trás de todo esse argumento do Byung-Chul Han é que tudo é híbrido, tudo é misturado, tanto faz se alguém
vier, vamos dizer assim, de fora dessa cultura e vier contribuir para que essa cultura se torne ainda mais complexa, mais diversa, né? Então, me parece que a ideia de pensar essa falta de pureza de qualquer cultura seja combater qualquer tipo de discriminação ao diferente, ao estrangeiro, né? Quer dizer, todo processo cultural já é um processo de mistura, sempre. Toda cultura é necessariamente um fenômeno dinâmico, um fenômeno em mutação, em transformação, um fenômeno complexo, né? E tudo que acontece na atualidade é que esse processo se torna cada vez mais complexo, cada vez mais acelerado, né? E por fim, o último trecho, na verdade, é uma frase, né? Segundo Baba, a hibricidade significa sobretudo que as vozes do outro, do estrangeiro, estejam sempre presentes de modo próprio, né? Bom, vamos lá. Vamos lembrar que Byung-Chul Han, né, é um filósofo coreano, né? Quer dizer, ele é originário da Coreia do Sul, que foi, na sua juventude, na faixa ali dos 20 e poucos anos, morar e estudar na Alemanha, e que permanece lá, né, já passando dos 60 anos. Então ele é originário, vamos assim dizer, da Coreia, mas tem muito mais tempo de Alemanha, né? Quer dizer, tem um domínio da língua alemã, escreve seus livros em alemão, e esses livros são traduzidos para o mundo inteiro a partir do alemão. Então, ele vive na condição, vamos dizer assim, de estrangeiro, certamente deve ter experimentado algum tipo de discriminação e certamente, ao discutir o tema da cultura, da culturalidade, do hibridismo da cultura, claro, está tocando nessa ferida. De certo modo, há na Europa, na atualidade, uma certa hostilidade, um certo mal-estar em relação à presença de estrangeiros, a presença de pessoas diferentes, né? O questionamento que ele levanta é um questionamento um tanto quanto óbvio, né? Quer dizer, se a própria cultura europeia é originariamente complexa, com matrizes diferentes, formadas a partir de escombros de diferentes civilizações, por que então ser hostil à presença de estrangeiros na atualidade? Qual é a lógica disso? Qual é o sentido que isso tem? Se essa cultura europeia sempre foi uma cultura híbrida, se a tendência de toda a cultura, inclusive as não europeias, é a de que sejam híbridas sempre misturadas, sempre fruto de uma miscigenação, né? Então, por que discriminar as pessoas? Por que hostilizar essa diversidade, essa complexidade? Eu acho que são questões como essas que permeiam aí todo o debate do Byung-Chul Han. Tá bom? É isso, a gente vai avançar e vai estudar outros capítulos desse livro. Eu espero te encontrar num próximo vídeo. Um abraço e até lá!